No aeroporto de Guarulhos, uma mulher negra foi parada enquanto se dirigia ao embarque. "Você parece suspeita." Ela não disse nada, porque sabia que, em 48 horas, tomaria posse como a primeira-ministra negra do Supremo Tribunal Federal. Se esse vídeo te deu esperança, deixa o like e compartilha. Comenta: quem foi a pessoa mais poderosa que você já viu ser discriminada? O aperto no braço dela foi firme, quase brutal. Os dedos do policial cravando no tecido caro do seu blazer, como garras de um predador que acredita ter encurralado a presa definitiva. Isabel Mendes sentiu o tecido esticar sob a pressão, mas não se debateu, mantendo a coluna ereta, enquanto o ruído do terminal parecia desaparecer ao seu redor. Ao lado deles, uma família inteira congelou no meio do caminho. As malas paradas no chão de mármore frio, os olhos arregalados capturando cada segundo daquela injustiça flagrante. Um homem de terno cinza abriu a boca para dizer algo, talvez defender a elegância inquestionável daquela mulher. Mas o olhar assassino do policial o fez engolir as palavras e desviar o rosto. O uniforme verde-oliva estava impecável, as botas brilhando sob a luz artificial. Mas havia algo de podre na postura daquele homem que segurava uma futura ministra como se fosse uma criminosa comum. Isabel respirou fundo. O ar-condicionado do aeroporto gelando sua pele, mas o fogo da humilhação queimava por dentro, uma chama silenciosa que não podia se apagar ainda. Ela sabia que qualquer reação abrupta seria usada contra ela, transformada em resistência em um relatório que ninguém leria com atenção. O policial empurrou ela para o lado, afastando-a do fluxo de passageiros apressados que fingiam não ver a cena para não se atrasarem para seus voos. Cada passo era uma sentença, o som dos saltos dela no chão ecoando como um relógio contando o tempo até o desastre. Eles caminharam por um corredor estreito, longe dos olhos do público, onde as câmeras de segurança pareciam estar convenientemente desligadas ou apontadas para o teto. Isabel notou isso, um detalhe pequeno, mas crucial, armazenando a informação na mente afiada que havia analisado milhares de processos jurídicos. O policial não disse nada durante o trajeto. O silêncio dele era mais ameaçador do que qualquer grito, carregado de uma certeza arrogante de que ele era a lei naquele espaço. Eles pararam diante de uma porta de metal cinza, sem identificação, apenas um número pequeno e desgastado pintado à mão. Ele tirou um molho de chaves do cinto, o metal tilintando com um som áspero que fez Isabel cerrar os maxilares. Ela pensou no discurso que preparara durante semanas, nas palavras que diria sobre justiça e igualdade, e agora aquelas palavras pareciam distantes, presas atrás de uma garganta seca. O policial abriu a porta e fez um gesto brusco para ela entrar, empurrando levemente suas costas com a palma da mão aberta. Isabel entrou no cômodo escuro, o cheiro de mofo e café velho atingindo suas narinas, um contraste violento com o perfume suave que ela usava naquela manhã. Ela se virou para encará-lo, os olhos escuros encontrando os dele com uma intensidade que fez o homem piscar rapidamente, desconfortável. Ele não esperava aquele olhar, não esperava a ausência de medo, e isso o irritou mais do que qualquer insulto poderia fazer. Isabel levou a mão à bolsa, um movimento natural para pegar seus documentos, mas o policial foi mais rápido, batendo na mão dela com força. Ele não queria documentos, ele queria submissão, queria ver ela se encolher, queria ver o brilho de autoridade se apagar naqueles olhos. Ele arrancou a bolsa do ombro dela com um puxão violento, derrubando itens pessoais no chão sujo da sala. Isabel não se abaixou para pegar nada, permaneceu de pé, uma estátua de dignidade em meio ao caos que ele havia criado. O policial pegou o celular dela, um modelo moderno e caro, e o jogou dentro de uma gaveta de metal que ele trancou com uma chave pequena. Aquilo foi o ponto final,
o isolamento completo, deixando-a sem contato com o mundo exterior, sem poder avisar que estava viva. Ele saiu da sala e trancou a porta por fora, o som da chave girando na fechadura, ecoando como um tiro no silêncio do cômodo. Isabel ficou sozinha na penumbra, ouvindo os passos dele se afastando pelo corredor, cada passo afastando-a mais da liberdade e mais perto de uma crise institucional sem precedentes. Ela olhou para as próprias mãos, tremendo levemente não de medo, mas de uma raiva contida que precisava ser canalizada com precisão cirúrgica. Sabia que aquele erro deles não seria apenas uma mancha na carreira deles, seria uma cicatriz na instituição que eles juraram proteger. O tempo parecia ter parado, mas ela sabia que lá fora o relógio corria implacável em direção à sua posse. Alguém sentiria sua falta em breve, alguém notaria o silêncio dela no telefone, e quando notassem, o mundo iria tremer. Ela se sentou na cadeira de metal frio, a única mobília da sala, e endireitou a postura, preparando-se para a guerra que estava prestes a começar. A porta estava fechada, mas a verdade não podia ser trancada para sempre, e ela seria a chave que abriria tudo. O oficial Carlos caminhava pelo corredor com a sensação de poder que só um uniforme pode dar a quem se sente pequeno por dentro. Ele acreditava piamente que estava protegendo as fronteiras do país, limpando a sujeira que tentava entrar sorrateiramente nos voos internacionais. Na mente dele, aquela mulher negra com roupas caras era apenas mais uma mula tentando passar despercebida com a arrogância de quem acha que dinheiro compra impunidade. Ele chegou à sala de descanso, onde seus colegas, Sérgio e Ana, bebiam café em copos de plástico descartáveis e riam de alguma piada interna. Carlos entrou com o peito estufado, anunciando que tinha pegado uma suspeita de alto nível na área de embarque VIP. Sérgio, um homem mais velho com olhos cansados de quem viu tudo, levantou uma sobrancelha cética e perguntou se era mais uma turista assustada. Carlos sorriu com desprezo, dizendo que aquela era diferente, que ela tinha um ar de importância que precisava ser quebrado antes que causasse problemas. Ana, a mais jovem da equipe, riu alto e apostou R$ 10 que a mulher estaria chorando em menos de 15 minutos de interrogatório. Carlos aceitou a aposta com confiança, garantindo que ela não duraria 5 minutos com a pressão psicológica que ele sabia aplicar. Eles não sabiam que estavam apostando na destruição das próprias carreiras, brincando com fogo, sem saber que seguravam um explosivo. Carlos ignorou completamente os detalhes que deveriam ter acendido um alerta vermelho na sua mente treinada. Ele não notou o relógio de pulso dela, uma peça de colecionador que custava mais do que o salário anual dele. Ele não viu a qualidade do tecido da bolsa, o couro legítimo que não se encontra em lojas comuns de shopping. Para ele, tudo aquilo era fachada, um truque de criminosos sofisticados que ele se orgulhava de desmascarar. Ele serviu-se de um café preto e forte, sentindo a cafeína despertar uma adrenalina perigosa no seu sangue. A justificativa moral era confortável. Ele era o herói, ela era a vilã, e o roteiro já estava escrito na cabeça dele antes mesmo de entrar na sala. Sérgio comentou que ele deveria ter cuidado, que às vezes as aparências enganam, mas Carlos abanou a mão como se espantasse uma mosca. Ele disse que conhecia o tipo, que tinha nariz para isso e que não deixaria ninguém passar por ele naquele turno. Ana concordou, dizendo que a segurança do aeroporto dependia de homens como ele, dispostos a fazer o trabalho sujo que ninguém via. Eles riram novamente, um som seco e sem alegria, o som de quem se acostumou com a brutalidade do dia a dia. Carlos terminou o café e esmagou o copo na mão, sentindo o plástico ceder sob a força dos seus dedos. Ele se levantou e ajustou o cinto, verificando se as algemas estavam no lugar certo, prontas para serem usadas novamente se necessário. A certeza dele era absoluta, inabalável.
construída sobre anos de preconceito não examinado e validado por colegas iguais a ele. Ele saiu da sala de descanso com passos firmes, decidido a extrair uma confissão que não existia. O corredor parecia mais longo do que o normal, as luzes piscando levemente no teto, criando sombras que dançavam nas paredes descascadas. Ele chegou à porta da sala de interrogatório e parou por um segundo, ouvindo o silêncio do outro lado. Esperava ouvir choro, esperava ouvir súplicas, mas havia apenas um silêncio denso e pesado que o incomodou. Ele abriu a porta bruscamente, pronto para confrontar o silêncio com barulho, pronto para dominar o espaço com sua presença. A mulher estava sentada exatamente onde ele a deixara, as mãos sobre o colo, olhando para a porta com uma calma desconcertante. Carlos sentiu um incômodo na nuca, uma sensação primitiva de que havia entrado na caverna de um leão, pensando que era um gatil. Ele entrou mesmo assim, fechando a porta atrás de si com um estrondo, isolando-os novamente no mundo particular dele. Ele puxou a cadeira da mesa de metal e se sentou de frente para ela, inclinando-se para a frente para invadir o espaço pessoal dela. O cheiro do perfume dela era suave, floral, algo que não combinava com o cheiro de suor e tensão da sala. Ele ignorou o contraste e focou nos olhos dela, tentando encontrar uma falha, uma brecha onde pudesse inserir sua acusação. Começou a falar sem saudação, a voz grossa preenchendo o pequeno espaço, exigindo saber o que ela estava escondendo. Ela não respondeu imediatamente, e o silêncio dela era como um espelho que devolvia a ele a própria agressividade. Carlos sentiu o rosto esquentar, a frustração começando a subir como maré, ameaçando afogar a racionalidade que ele achava ter. Dentro da sala fria e sem janelas, Isabel Mendes sentava-se calmamente na cadeira de metal, recusando-se a mostrar medo ou suplicar por misericórdia. Ela começava a memorizar os números das identificações dos policiais e os detalhes da conversa, criando um registro mental que seria crucial depois. Cada palavra dita por Carlos era anotada na memória dela, junto com o tom de voz e a linguagem corporal agressiva. Ela sabia que aquele momento seria evidência, que cada segundo de humilhação seria convertido em justiça mais tarde. Carlos gritava perguntas sobre drogas e contrabando, batendo na mesa para intimidar, mas ela respondia apenas com frases curtas e neutras. Ele interpretava o silêncio dela como arrogância e aumentava o tom de voz, ameaçando com anos de prisão se ela não cooperasse. Isabel sentia uma pontada de preocupação não por si mesma, mas pelo risco de perder a posse histórica que ocorreria em 2 dias. A cerimônia estava marcada, os convidados confirmados, o mundo assistindo, e ela estava trancada em uma sala suja de aeroporto. Ela fechou os olhos por um segundo, visualizando o rosto de sua mãe e recuperando o foco necessário para suportar a humilhação. A imagem da mãe idosa esperando notícias dela em casa era a âncora que a mantinha firme naquele mar de absurdos. Carlos se levantou de repente, a cadeira arrastando no chão com um guincho agudo que feriu os ouvidos de Isabel. Ele caminhou até ela, parando a centímetros do rosto dela, o hálito quente com cheiro de café batendo na pele dela. Ele perguntou quem ela pensava que era para ficar calada diante de um oficial da Polícia Federal. Isabel abriu os olhos lentamente, um movimento deliberado, e disse que era uma cidadã cumprindo a lei. A resposta simples pareceu desarmar Carlos por um instante, mas a raiva dele era maior do que a lógica. Ele disse que cidadã não viaja com bolsas caras sem declarar nada e que ela estava mentindo para ele. Isabel não corrigiu ele sobre a declaração, não explicou que estava na fila etária de diplomatas. Ela guardou cada erro dele, cada violação de protocolo, como um advogado guarda provas para o julgamento final.
O suor começava a escorrer pela testa de Carlos, a pressão do silêncio dela quebrando a confiança inicial. Ele voltou a bater na mesa, o som ecoando nas paredes vazias, tentando recuperar o controle da situação. Isabel não piscou, o rosto impassível, uma máscara de tranquilidade que irritava Carlos mais do que qualquer grito. Ele ameaçou chamar a equipe de cães farejadores, dizer que ela estava escondendo entorpecentes nas roupas. Isabel sabia que era um blefete, uma tática de medo para fazer ela entrar em pânico e cometer um erro. Ela respirou fundo, o ar entrando nos pulmões com um silvo suave, e manteve o contato visual firme. Carlos deu um passo para trás, passando a mão pelo rosto, percebendo que a dinâmica não estava saindo como planejado. Ele estava acostumado com vítimas que choravam, que imploravam, que admitiam culpas imaginárias só para sair dali. Aquela mulher era diferente. Era uma rocha no meio do rio, e a água da agressividade dele estava se quebrando nela. Isabel pensou no discurso que faria no Supremo, sobre como a justiça deve ser cega para raça e classe. Ironia do destino, ela estava vivendo na pele a cegueira da injustiça antes mesmo de assumir o cargo. Ela sentiu uma tristeza profunda, não por ela, mas pelo sistema que permitia que homens como Carlos existissem. O tempo passava lento, cada minuto parecendo uma hora, mas ela tinha paciência de quem conhece o valor da verdade. Carlos pegou uma caneta e começou a bater na mesa ritmicamente, o som monótono tentando hipnotizar ela a falar. Ele perguntou de novo o nome dela, exigindo saber com quem ele estava lidando naquela sala. Isabel disse o nome completo, voz clara, sem hesitação, mas Carlos não registrou o peso daquelas palavras. Para ele, era apenas um nome de uma suspeita, mais um número em um relatório de ocorrência. Ele anotou no papel com letra grossa, o papel riscando sob a pressão da caneta. Isabel observava a mão dele, a forma como segurava a caneta, os detalhes que compunham o retrato daquele homem. Ela sabia que quando saísse dali, ele seria apenas um detalhe em um processo muito maior. A porta permanecia trancada, o mundo exterior esquecido, mas dentro dela a estratégia já estava formada. Ela não precisava lutar fisicamente, precisava apenas resistir até que a verdade viesse à tona sozinha. Carlos parou de bater a caneta, o silêncio voltando a pesar entre eles, pesado como chumbo. Ele se inclinou para a frente novamente, os cotovelos na mesa, o rosto tenso. Ele disse que ela poderia facilitar as coisas para si mesma se parasse de jogar jogos. Isabel sorriu levemente, um sorriso quase imperceptível, que não chegava aos olhos. Ela disse que não estava jogando, que estava apenas esperando. Carlos franziu a testa, confuso com a resposta, sentindo o chão sob os pés dele começar a tremer levemente. Ele não sabia o que ela esperava, mas a certeza dele estava começando a rachar como vidro fino. Fora do aeroporto, Marcos, o assistente pessoal de Isabel, percebia que ela não embarcou no voo reservado e não atendia às ligações. O relógio no pulso dele marcava 45 minutos depois do horário previsto para o embarque, e o telefone dela caía direto na caixa postal. Ele entrou em contato com a segurança do terminal, mas recebia respostas evasivas sobre uma ocorrência policial em andamento que não podia ser divulgada. O pânico começava a se instalar quando ele ligava para o gabinete do Supremo e confirmava que ninguém teve contato com a ministra designada há mais de uma hora. Marcos decidia acionar seus contatos na Polícia Federal sem alertar a imprensa, tentando resolver a situação nos bastidores antes que virasse escândalo. Ele descobria que uma mulher foi detida na área de embarque internacional, mas a descrição era vaga e burocrática. O coração dele batia forte contra as costelas, o suor frio molhando a camisa social sob o terno. Ele corria pelos corredores do aeroporto, empurrando passageiros distraídos, ignorando os olhares de reprovação.
O som das rodas da mala dele no chão era o único ritmo que ele conseguia ouvir, além da própria respiração ofegante. Ele mostrava a credencial do gabinete para os seguranças do corredor, exigindo passagem imediata para a área restrita. Um segurança barrava ele, dizendo que não podia entrar sem autorização do supervisor responsável pela ocorrência. Marcos gritava que era uma emergência nacional, que a vida de uma autoridade estava em risco, mas o segurança negava com a cabeça. A burocracia travava tudo. Cada minuto perdido era um minuto a mais de Isabel trancada naquela sala. Marcos ligava para o diretor-geral da Polícia Federal, um amigo antigo de faculdade, e exigia saber o que estava acontecendo. A voz do diretor no telefone era tensa, dizendo que estava verificando a informação agora mesmo. Marcos desligava e continuava correndo, chegando finalmente à porta da sala de segurança onde o supervisor estava. O supervisor, um homem nervoso chamado Roberto, tentava minimizar a situação dizendo que era apenas uma rotina de fiscalização comum. Quando Marcos mencionava o nome completo de Isabel e seu cargo futuro, o rosto de Roberto perdia toda a cor e ele começava a suar frio. Roberto tentava ligar para a sala onde Isabel estava, mas Carlos não atendia o rádio, focado em seu interrogatório agressivo. Marcos percebia que a situação saiu do controle e decidia gravar a conversa com o supervisor como prova de negligência. O celular dele tremia na mão, a luz vermelha de gravação piscando como um olho acusador. Roberto gaguejava, tentando explicar que não sabia da identidade dela, que os agentes agiram por conta própria. Marcos não ouvia as desculpas. Apenas perguntava onde era a sala e exigia a chave imediatamente. Roberto hesitava, com medo da reação dos agentes lá dentro, mas o olhar de Marcos o fazia entregar a chave. Marcos pegava a chave e saía correndo pelo corredor, os passos ecoando como tiros no silêncio do setor administrativo. Ele sabia que cada segundo contava, que a dignidade de Isabel estava sendo dilacerada atrás daquela porta. A imagem dela sendo algemada passava na cabeça dele, alimentando a raiva que crescia no peito. Ele chegava à porta cinza, a mesma que Carlos trancara horas antes, e colocava a chave na fechadura. A mão dele tremia tanto que ele errava o buraco da chave na primeira tentativa, praguejando baixinho. Ele conseguia encaixar a chave e girava com força, o metal rangendo antes de ceder. Ele empurrava a porta, esperando encontrar Isabel bem, mas o medo apertava a garganta dele. O ar dentro da sala era viciado, pesado, e o silêncio era absoluto, sem sinal de luta ou movimento. Ele via Isabel sentada na cadeira, imóvel, e o alívio misturava com a indignação ao ver a cena. Carlos estava de costas, anotando algo em um papel, e se virava lentamente ao ouvir a porta abrir. O rosto de Carlos mostrava irritação por ter sido interrompido, sem saber quem era o homem que entrara. Marcos não dizia nada, apenas caminhava até Isabel, os olhos fixos no policial que ousara tocar nela. A tensão no ar era elétrica, prestes a explodir em uma consequência que ninguém ali poderia prever. Marcos colocava a mão no ombro de Isabel, um gesto de apoio silencioso, e ela olhava para ele com gratidão. Ela sabia que a cavalaria chegara, mas a batalha ainda não estava ganha, apenas mudara de fase. Carlos perguntava quem era aquele homem para entrar sem permissão na sala de interrogatório. Marcos ignorava a pergunta, focando apenas em Isabel, verificando se ela estava fisicamente ilesa. A presença dele mudava a dinâmica, trazendo o peso do gabinete para dentro daquela sala pequena. Carlos sentia o perigo se aproximando, mas a arrogância ainda o cegava para a magnitude do erro. Ele não sabia que acabara de declarar guerra contra a instituição mais poderosa do país. Marcos se virava finalmente para Carlos, o rosto duro, e dizia que aquilo acabara agora. Carlos ria, achando que era blefete.
não entendendo que o chão estava prestes a sumir sob os pés dele. De volta à sala de interrogatório, Carlos decidia mudar a tática e tentava usar a psicologia reversa, oferecendo liberdade se ela desse nomes de supostos comparsas. Isabel sorria levemente pela primeira vez, um sorriso que desconcertava o policial porque não continha medo, apenas uma pena profunda. Ele se sentia desafiado por aquela reação e começava a revirar a bolsa dela na frente dela, espalhando documentos oficiais no chão sujo. Entre os papéis, havia um convite formal com o brasão da República, mas Carlos varria o documento para debaixo da mesa sem ler o conteúdo. Sérgio comentava que ela devia ser muito importante para fingir tanta calma, plantando a primeira semente de dúvida na mente do grupo. O capítulo terminava com Carlos ordenando que algemassem os pés dela também, cruzando uma linha ética que não poderia ser desfeita. Ele pegava as algemas de reserva no cinto, o metal frio brilhando sob a luz amarela da sala. Isabel observava o movimento, não se mexia, não pedia para ele parar, apenas assistia ao próprio julgamento ser construído. Carlos se abaixava para algemar os tornozelos dela, as mãos dele suando, o nervosismo começando a aparecer. Ele dizia que era procedimento padrão para suspectos de alto risco, mentindo para justificar a humilhação extra. Isabel sentia o metal fechar ao redor do tornozelo, apertando a pele, limitando o movimento das pernas. Ela pensava nas fotos que tirariam dela depois, nas manchetes que diriam que ela resistiu à prisão. A mente dela trabalhava rápido, calculando o dano político que aquilo causaria se não fosse resolvido imediatamente. Marcos intervia novamente, dizendo que aquilo era ilegal, que não havia mandado para algemar os pés. Carlos ignorava Marcos, focado em terminar o serviço, em marcar território sobre aquela mulher. Ele se levantava, limpando as mãos na calça, satisfeito com a dominação física que impusera. Isabel olhava para os documentos no chão, o convite oficial dobrado sob a mesa, invisível para eles. Ela sabia que aquele papel era a chave, mas eles estavam cegos demais para ver. Carlos voltava a se sentar, cruzando os braços, esperando que ela quebrasse finalmente sob a pressão física. Ele perguntava se agora ela estava pronta para cooperar, se a dor nas pernas a fazia falar. Isabel negava com a cabeça, lentamente, os olhos fixos nos dele, transmitindo uma mensagem silenciosa de que ele perdera. O silêncio dela era mais alto do que qualquer grito que ele pudesse dar, preenchendo a sala com julgamento. Sérgio, na porta, observava a cena, começando a sentir que algo estava muito errado naquela abordagem. Ele via a elegância de Isabel, a postura de Marcos e comparava com a brutalidade de Carlos. A dúvida entrava na mente dele, uma pequena fissura na lealdade cega ao colega. Ana também observava, as mãos cruzadas, o sorriso desaparecido do rosto, substituído por uma preocupação crescente. Eles percebiam que o convite no chão tinha um brasão dourado, mas nenhum se abaixava para pegar. O medo de tocar no documento era maior do que a curiosidade, como se soubessem instintivamente que era perigoso. Carlos batia na mesa novamente, o som ecoando, tentando recuperar a atenção deles para o interrogatório. Ele gritava que ela estava escondendo algo, que ninguém ficava tão calmo sem ter culpa. Isabel respondia que a calma vinha da consciência limpa, não do medo. A frase atingia Carlos como um soco, fazendo ele se levantar de novo, a cadeira caindo para trás com o impacto. Ele caminhava até ela, os punhos fechados, a raiva transbordando, a máscara de profissionalismo caindo. Ele dizia que ia fazer ela se arrepender de ter entrado naquele aeroporto, de ter olhado para ele. Isabel não recuava, mantinha a posição, a dignidade intocável, apesar das algemas nos pés. Marcos se colocava entre Carlos e Isabel, o corpo tenso, pronto para impedir uma agressão física. A tensão era palpável,
o ar pesado, todos esperando o próximo movimento que poderia destruir vidas. Carlos parava, respirando fundo, percebendo que tinha testemunhas agora, que não podia cruzar aquela linha na frente de um assessor. Ele recuava um passo, ajustando o uniforme, tentando recuperar a compostura perdida. Ele dizia que o interrogatório continuaria na delegacia, que ela seria transferida imediatamente. Isabel assentia, sabendo que a transferência era o próximo passo, mas também a oportunidade de exposição. Ela sabia que quando saísse daquela sala, o mundo saberia o que aconteceu. Carlos fazia sinal para Sérgio e Ana prepararem a transferência, ordenando que chamassem a viatura. Eles se mexiam lentamente, a hesitação visível, a certeza do erro começando a pesar nos ombros deles. Isabel olhava para Marcos, um olhar de cumplicidade, dizendo sem palavras que ele fizesse o que precisava ser feito. Marcos entendia. Pegava o celular novamente, preparando-se para ligar para as autoridades superiores. O plano de Carlos de silenciar ela estava falhando. A verdade estava prestes a vazar. A porta se abria novamente, o corredor visível, a luz do aeroporto entrando no cômodo escuro. Isabel via a liberdade lá fora, mas sabia que a luta apenas começava agora. Ela se levantava com dificuldade devido às algemas nos pés, o metal arrastando no chão. Carlos observava, um sorriso vitorioso no rosto, achando que ganhara aquela rodada. Ele não sabia que estava caminhando para a própria ruína, passo a passo, algema por algema. Marcos permanecia imóvel diante de Carlos, mas o supervisor Roberto chegava agora à porta, ofegante, o rosto banhado em suor frio que escorria pela testa enrugada. Ele havia corrido pelos corredores administrativos depois que Marcos ligou para o diretor-geral, e o peso da notícia esmagava seus ombros antes mesmo de ele cruzar a soleira. Roberto viu Marcos gravando com o celular e sentiu o estômago revirar, sabendo que aquela imagem poderia destruir a carreira de todos ali presentes. Ele tentou falar, mas a voz falhou, a garganta seca como lixa, o medo paralisando suas cordas vocais. Carlos olhou para o supervisor com impaciência, perguntando o que ele fazia ali interrompendo um interrogatório oficial. Roberto não respondeu imediatamente, os olhos passando de Marcos para Isabel e depois para os documentos espalhados no chão. Ele viu o brasão dourado no papel dobrado e o coração dele deu um salto violento contra as costelas. Ele sabia aquele símbolo, tinha visto em cerimônias oficiais, em convites de gala, em documentos que exigiam assinatura de autoridades máximas. Roberto engoliu em seco, as mãos tremendo enquanto tentava encontrar as palavras certas para não detonar a situação ainda mais. Ele disse que precisava falar com Carlos em particular, tentando tirar o oficial da sala para longe de Isabel. Marcos não permitiu, dizendo em voz alta que tudo ali seria registrado e que ninguém sairia sem explicar a detenção. Roberto olhou para Marcos com desespero, implorando silenciosamente para que ele baixasse o celular, mas Marcos manteve a luz vermelha acesa. O supervisor então se virou para Isabel e perguntou o nome completo dela, a voz trêmula, esperando confirmar o pesadelo que começava a se formar na mente dele. Isabel disse o nome novamente, claro e pausado, cada sílaba caindo como uma pedra no silêncio tenso da sala. Roberto fechou os olhos por um segundo, como se tivesse levado um soco físico, a confirmação destruindo qualquer esperança de resolução simples. Ele abriu os olhos e olhou para Carlos com uma mistura de raiva e pavor, percebendo que o subordinado havia cometido um erro irreparável. Carlos não entendia a reação do supervisor, achando que era apenas burocracia excessiva de um chefe covarde. Roberto deu um passo para trás, encostando na parede fria, precisando de apoio físico para não desabar naquele momento. Ele pegou o próprio celular e discou um número com os dedos trêmulos, tentando contato com a corregedoria antes que a situação escapasse definitivamente. A linha chamava.
o som ecoando no silêncio da sala, cada toque parecendo uma contagem regressiva para uma explosão. Ninguém atendia, e Roberto sentia o suor escorrer pelas costas, molhando a camisa do uniforme que de repente parecia pesada demais. Ele desligou e olhou para Marcos, dizendo que precisavam acalmar os ânimos e resolver aquilo internamente. Marcos negou com a cabeça, dizendo que o dano já estava feito e que a única solução era a verdade imediata. Isabel observava tudo, calma, como se assistisse a uma peça de teatro onde já sabia o final. Ela sabia que o telefone de Roberto não seria atendido, porque a notícia já estava vazando para níveis mais altos. Ela sabia que, em breve, homens com mais estrelas nos ombros entrariam por aquela porta. Roberto voltou a olhar para o chão, para o documento com o brasão, e teve vontade de se ajoelhar e pegá-lo, mas o medo o impedia. Ele sabia que tocar naquele papel agora seria admitir culpa, seria validar a autoridade que eles ignoraram. Carlos começou a ficar irritado com a hesitação do supervisor, gritando que ele estava atrapalhando a justiça. Roberto não respondeu, apenas continuou olhando para Isabel, vendo nela não uma suspeita, mas uma juíza silenciosa. O ar na sala parecia ter sido sugado, deixando todos respirando com dificuldade, sufocados pela tensão. Roberto finalmente conseguiu falar, dizendo que Carlos deveria soltar a mulher imediatamente. Carlos riu, um som nervoso e estridente, dizendo que o supervisor estava louco. Roberto deu um passo à frente, a voz ganhando firmeza, ordenando que soltasse as algemas agora. Carlos cruzou os braços, desafiando a ordem, acreditando que tinha o apoio da lei naquele procedimento. Roberto sentiu as pernas falharem, percebendo que estava sozinho contra a arrogância do próprio subordinado. Ele olhou para Marcos, pedindo ajuda silenciosa, mas Marcos apenas manteve o celular apontado. Isabel respirou fundo, o som suave quebrando o silêncio pesado, e todos olharam para ela. Ela disse que não precisava de favor, precisava apenas de legalidade. A frase atingiu Roberto como um chicote, lembrando-o do juramento que fizera ao entrar para a polícia. Ele se endireitou, a postura mudando, a decisão tomada de que não protegeria o erro de Carlos. Ele disse que assumia o comando da ocorrência dali em diante e que Carlos estava suspenso temporariamente. Carlos deu um passo à frente, agressivo, dizendo que ninguém o suspendia sem motivo. Roberto apontou para a porta, ordenando que ele saísse e esperasse no corredor. Carlos não se mexeu, os olhos injetados de sangue, a raiva fervendo dentro dele como lava. Roberto repetiu a ordem, mais alto, a voz ecoando nas paredes metálicas. Carlos finally moved, but slowly, his eyes never leaving Isabel, promising silent retribution. He walked to the door, stopping just before crossing the threshold, turning his head to speak one last time. He said that she would regret making enemies inside the security system. Then he left, slamming the door behind him, the sound vibrating through the room. Roberto exhaled, a long, shaky breath, and walked over to Isabel, his hands still trembling. He apologized, the words stumbling out, but Isabel raised a hand to stop him. She said that apologies would not fix the broken protocol or the humiliation suffered. Roberto nodded, knowing she was right, knowing that this was far from over. He looked at Marcos, asking what the next step should be. Marcos said they needed to wait for the commander, who was already on his way. Roberto nodded again, wiping the sweat from his forehead with the back of his hand. He pulled a chair and sat down, feeling suddenly old and tired. Isabel remained standing, her posture unwavering,
a statue of dignity in the crumbling room. The silence returned, but now it was different, charged with the anticipation of what was coming. The footsteps in the corridor were heavier now, authoritative, signaling the arrival of someone with real power. Roberto stood up quickly, straightening his uniform, preparing for the judgment he knew was imminent. The door handle began to turn, slowly, the metal clicking softly in the quiet room. Everyone held their breath, waiting for the entrance that would change everything forever. Dentro da sala, o silêncio se esticava como elástico prestes a arrebentar, cada segundo aumentando a pressão sobre os ombros de Roberto. Isabel quebrou a quietude, perguntando sobre o protocolo oficial para tratamento de autoridades federais em trânsito. A voz dela era calma, mas carregava um peso jurídico que fez Roberto engolir em seco novamente. Ela citou artigos da lei, números de portarias, detalhes que mostravam que ela conhecia o sistema melhor que eles. Carlos, ainda parado perto da porta antes de sair completamente, riu alto, dizendo que aquilo ali não era tribunal. Ele disse que ali era segurança de aeroporto e que regras não se aplicavam a suspeitos. Isabel não se alterou, apenas ajustou a postura, os olhos fixos no policial que desafiava a lei. Ela perguntou se ele acreditava que o uniforme o colocava acima da Constituição. Carlos deu um passo à frente, ignorando a ordem de Roberto para sair, a arrogância cegando-o para o perigo. Ele disse que a Constituição não protegia quem tentava burlar a fiscalização com ar de importância. Sérgio, observando do canto, começou a sentir um nó no estômago, a dúvida crescendo como uma sombra. Ele olhou para o documento no chão novamente, o brasão brilhando sob a luz fraca da lâmpada piscante. Ana, a colega mais jovem, recuou discretamente, percebendo que a atmosfera havia mudado de caça para julgamento. Isabel continuou, dizendo que a ignorância da lei não era desculpa para o abuso de autoridade. Carlos perdeu a paciência, gritando que ela estava preso e que não tinha direito a nada. Ele se aproximou dela, invadindo o espaço pessoal, o rosto a centímetros do dela, o hálito azedo de café. Isabel não recuou, mantendo o contato visual, uma rocha inabalável diante da onda agressiva. Ela disse que ele estava cometendo um erro que custaria caro a ele e à instituição. Carlos bateu na mesa com a mão aberta, o som estalando como um tiro, fazendo Roberto se encolher. Ele disse que o único erro era achar que ela podia dar ordens dentro de uma delegacia. Isabel sorriu, um sorriso triste, que não chegava aos olhos, cheio de pena pelo homem diante dela. Ela disse que não estava dando ordens, estava apenas lembrando do dever dele. Carlos bufou, passando a mão pelo cabelo, o suor começando a molhar a testa dele também. Ele olhou para Roberto, exigindo apoio, mas o supervisor evitava o olhar, fixo no chão. Sérgio tossiu, um som nervoso, tentando aliviar a tensão, mas ninguém respondeu. Isabel olhou para o documento no chão novamente, destacando que aquele papel era um convite para a posse no Supremo. Carlos chutou o papel para debaixo da mesa, dizendo que papel não era prova de nada. Isabel fechou os olhos por um instante, respirando fundo, canalizando a energia para não explodir. Ela pensou nas mulheres que não tinham voz, que não tinham assessoria, que não tinham nome conhecido. Ela sabia que estava ali por elas, que a resistência dela era um escudo para as invisíveis. Carlos voltou a gritar, perguntando se ela achava que era importante por causa de um convite impresso. Isabel abriu os olhos, o olhar agora duro como aço, e disse que a importância vinha da função, não do papel. Roberto tentou intervir, dizendo que eles deveriam verificar a identidade antes de prosseguir. Carlos ignorou o supervisor, focado apenas em dominar a situação, em vencer aquela disputa de ego. Ele disse que verificaria quando quisesse e que ela ficaria ali até lá.
Isabel assentiu lentamente, aceitando o desafio, sabendo que o tempo trabalhava a favor dela. Ela sabia que Marcos já tinha acionado as esferas superiores e que a resposta estava a caminho. Carlos começou a andar de um lado para o outro, a energia nervosa consumindo-o, incapaz de ficar parado. Ele parou diante de Isabel novamente, apontando o dedo para o rosto dela, acusando sem palavras. Isabel não piscou, o rosto impassível, uma máscara de tranquilidade que irritava Carlos mais do que qualquer grito. Sérgio sussurrou para Ana, perguntando se eles não deveriam ligar para a central para confirmar os dados. Ana negou com a cabeça, com medo de confirmar o que já suspeitavam, de tornar o erro oficial. Isabel olhou para o relógio na parede, o ponteiro dos minutos avançando lentamente, marcando o tempo da injustiça. Ela disse que cada minuto ali era um minuto de dano à imagem da Polícia Federal. Carlos riu novamente, dizendo que a imagem deles era de autoridade e que ela não podia manchar isso. Isabel corrigiu, dizendo que a autoridade se constrói com respeito, não com algemas. Carlos ficou em silêncio por um segundo, a frase atingindo uma ferida interna, uma dúvida antiga. Ele balançou a cabeça, afastando o pensamento, voltando à raiva como refúgio. Ele disse que ela falaria diferente quando estivesse numa cela comum com outras detidas. Isabel sentiu um frio na espinha, não por medo, mas pela certeza da maldade daquele homem. Ela sabia que ele era capaz de fazer isso, de destruí-la fisicamente, se pudesse. Roberto deu um passo à frente, dizendo que isso não seria permitido sob seu comando. Carlos olhou para Roberto com desprezo, dizendo que ele era fraco e que deveria ter se aposentado. O insulto pairou no ar, pesado, dividindo a sala em dois lados opostos. Isabel observava a briga interna, sabendo que a desunião deles era a brecha que ela precisava. Ela não precisava lutar, precisava apenas esperar que eles se destruíssem sozinhos. O som de passos no corredor ficou mais alto, mais próximo, interrompendo a discussão acalorada. Todos se calaram, ouvindo o ritmo das botas no chão, um passo firme e militar. Carlos parou de andar, endireitando a postura, achando que era reforço vindo para apoiá-lo. Roberto ficou pálido, sabendo que quem vinha não era para apoiar, mas para investigar. Isabel alisou a roupa, preparando-se para o próximo ato daquela peça dramática. A maçaneta começou a girar, o metal rangendo, anunciando a chegada do destino. A porta se abriu, revelando uma silhueta imponente contra a luz do corredor. A porta se abriu completamente e o comandante Vieira entrou na sala, a postura rígida, o olhar varrendo o ambiente com severidade. Ele não olhou para Carlos imediatamente, focando primeiro em Isabel, avaliando a cena com a precisão de um cirurgião. Carlos sentiu um alívio imediato, os ombros relaxando, acreditando que o comandante vinha reforçar a autoridade dele. Vieira caminhou até o centro da sala, as botas fazendo um som pesado e rítmico no chão de concreto. Ele parou diante de Isabel, as mãos cruzadas nas costas, o rosto impassível, difícil de ler. Carlos sorriu levemente, um sorriso de cumplicidade, esperando que o chefe validasse a prisão da suspeita perigosa. Vieira se inclinou levemente para a frente, perguntando com voz suave se ela estava sendo tratada com o devido respeito. Isabel não respondeu imediatamente, deixando o silêncio criar uma atmosfera de dúvida sobre quem realmente estava no comando da situação. Carlos interpretou a suavidade de Vieira como uma estratégia de interrogatório e piscou para o chefe, confiante de que venceram. Ele disse que ela estava sendo tratada conforme o protocolo para casos de risco nacional. Vieira não olhou para Carlos, manteve os olhos fixos em Isabel, esperando uma resposta dela. Isabel disse que o respeito era algo que se exigia, não que se pedia. Vieira assentiu lentamente, como se concordasse com uma verdade profunda, um segredo compartilhado.
Carlos começou a ficar inquieto, a confiança dele rachando diante da falta de validação explícita do comandante. Ele deu um passo à frente, dizendo que ela estava mentindo para criar simpatia. Vieira levantou a mão, um gesto simples, mas que fez Carlos parar instantaneamente, o dedo no gatilho da fala. O comandante respirou fundo, o ar entrando nos pulmões com um silvo suave, preenchendo o silêncio tenso. Ele disse que queria ouvir a versão dela antes de tomar qualquer decisão sobre o procedimento. Carlos abriu a boca para protestar, mas fechou novamente, o medo começando a substituir a arrogância. Ele via a postura de Vieira, diferente do habitual, mais cautelosa, mais observadora. Roberto, encostado na parede, segurava a própria respiração, sabendo que aquele momento definiria o futuro de todos. Vieira fez um sinal discreto para que os outros policiais, Sérgio e Ana, se afastassem para o canto da sala. Eles obedeceram imediatamente, sentindo a mudança na hierarquia, o poder se deslocando para o comandante. Isabel manteve a postura ereta, os olhos encontrando os de Vieira, um reconhecimento mútuo de autoridade. Vieira perguntou se ela havia sido identificada corretamente durante a abordagem inicial. Isabel disse que não, que foi tratada como suspeita comum, sem verificação de dados. Vieira fechou os olhos por um segundo, uma expressão de dor passing quickly over his face. Ele abriu os olhos e olhou para Carlos, mas não com raiva, ainda com uma curiosidade analítica. Carlos sentiu um frio na nuca, a sensação de estar sendo dissecado vivo por um predador maior. Ele tentou sorrir novamente, mas o músculo facial não obedeceu, travado em um meio sorriso nervoso. Vieira caminhou até a mesa, passando a mão sobre a superfície fria, deixando uma marca no pó acumulado. Ele disse que erros acontecem, mas que alguns erros têm consequências irreversíveis. Carlos concordou rapidamente, dizendo que foi apenas um procedimento padrão de segurança. Vieira negou com a cabeça, lentamente, o movimento quase imperceptível, mas carregado de significado. Ele disse que não havia nada de padrão em algemar uma mulher sem provas concretas. Carlos gaguejou, tentando explicar sobre a denúncia anônima que receberam sobre tráfico no voo. Vieira ouviu, impassível, sem interromper, deixando Carlos se enrolar nas próprias palavras. Isabel observava, calma, sabendo que a armadilha estava se fechando ao redor do policial. Roberto olhava para o chão, incapaz de encarar a cena, prevendo o desastre iminente. Vieira parou de ouvir, levantando a mão novamente para silenciar Carlos no meio da frase. Ele disse que a denúncia não justificava a violação de protocolos básicos de tratamento. Carlos sentiu o suor escorrer pelas costas, a camisa colando na pele, o calor do medo subindo. Ele olhou para Sérgio, buscando apoio, mas o colega desviou o olhar, focado no próprio sapato. Vieira se virou completamente para Carlos, o corpo agora alinhado com o do subordinado, frente a frente. O ar na sala parecia ter sido removido, deixando todos sem oxigênio, sufocados pela tensão. Vieira perguntou, a voz baixa, quase um sussurro, se Carlos tinha ideia de quem era a mulher que estava algemada na cadeira. Carlos começou a explicar que era uma suspeita de tráfico, mas Vieira o interrompeu com um grito seco, ordenando que soltasse as algemas imediatamente. Ele revelou em voz alta que aquela era a nova ministra do Supremo Tribunal Federal, destinada a tomar posse em 48 horas. O mundo de Carlos desmoronou em segundos. Suas pernas falharam e ele precisou se apoiar na parede para não cair no chão. Isabel finalmente se levantava, alisava a roupa amassada e olhava para Carlos com uma expressão que não era de ódio, mas de julgamento absoluto. O capítulo fecha com o som das algemas caindo no chão de metal, ecoando como um veredito final. O caos se instaurou na pequena sala enquanto Carlos tentava gaguejar um pedido de desculpas, mas as palavras não saíam de sua boca travada pelo pavor.
Ele olhava para as próprias mãos como se não as reconhecesse. As mesmas mãos que haviam algemado uma ministra do Supremo sem sequer verificar um documento. Vieira não demonstrava piedade. Seu rosto era uma máscara de decepção profissional que doía mais do que qualquer grito. Ele ordenou que Sérgio e Ana recolhessem seus distintivos e armas imediatamente, declarando-os suspensos por abuso de autoridade e conduta incompatível. O som do metal sendo colocado sobre a mesa foi fúnebre, cada peça representando anos de carreira desfeitos em minutos. Isabel recusou o pedido de Vieira para resolverem tudo ali mesmo, afirmando que o caso seguiria os trâmites legais rigorosos sem favorecimentos. Ela sabia que um acordo nos bastidores seria um insulto a todas as vítimas que não tinham seu nome ou seu cargo. Ela pegou seus documentos do chão, um por um, com uma lentidão deliberada que aumentava a angústia dos policiais presentes. Cada papel recolhido era um lembrete do respeito que lhe fora negado e que agora era exigido com juros. Marcos entrou na sala nesse momento e abraçou Isabel, verificando se ela estava fisicamente ilesa antes de focar na coleta de provas. Ele sabia que aquele abraço não era apenas conforto, era uma afirmação de que ela não estava sozinha naquela batalha. Isabel sussurrou no ouvido dele que queria tudo documentado, cada segundo, cada palavra, cada respiração daquele interrogatório. Marcos assentiu, já enviando os arquivos gravados para servidores seguros e para contatos na imprensa de confiança. Vieira observava a cena, respeitando a decisão dela, sabendo que tentar interferir agora seria outro erro grave. Carlos estava encolhido no canto. O uniforme que antes lhe dava poder, agora parecia uma prisão apertada demais. Ele tentou falar novamente, dizendo que tinha família, que tinha filhos que dependiam dele. Isabel olhou para ele e, pela primeira vez, falou diretamente com ele desde a revelação. Ela disse que deveria ter pensado na família antes de tirar a dignidade de uma cidadã. A frase atingiu Carlos como um soco físico, fazendo ele baixar a cabeça em vergonha. Vieira fez um sinal para que 2 agentes de segurança interna entrassem na sala para escoltar os suspensos. Eles não usavam armas, mas sua presença era autoridade suficiente para garantir que não haveria resistência. Carlos se levantou com dificuldade, as pernas ainda tremendo, o orgulho ferido sangrando mais que qualquer corte. Ele foi algemado pelos próprios colegas, o metal frio envolvendo seus pulsos agora, fechando o ciclo da justiça. Isabel não assistiu à saída deles, virou as costas enquanto a porta se abria para levá-los dali. Ela não precisava ver a queda dele, precisava apenas seguir em frente para sua posse. Marcos ajustou o blazer dela, tirando um fio de poeira invisível, um gesto de cuidado paternal. Isabel respirou fundo. O ar da sala ainda pesado, mas o ar do corredor parecia mais limpo. Ela saiu da sala sem olhar para trás, deixando os 3 policiais paralisados pelo medo das consequências. O corredor estava silencioso, mas ela sabia que lá fora o mundo já sabia. Roberto, o supervisor, acompanhou até a saída administrativa, pedindo desculpas novamente com a voz embargada. Isabel parou e olhou para ele, dizendo que as desculpas deveriam ser acompanhadas de mudanças reais. Roberto assentiu, prometendo que aquela seria a última vez que algo assim aconteceria naquele terminal. Isabel não respondeu, apenas continuou caminhando, os saltos ecoando como sentenças no chão polido. Marcos abriu a porta do carro oficial, uma blindagem preta que esperava na rampa de acesso. Isabel entrou no veículo. O couro dos bancos frescos, o silêncio do interior, um contraste com o tumulto externo. Ela olhou pela janela escura, vendo o aeroporto se afastar, levando consigo um peso que não era mais só seu. Ela sabia que a noite seria longa, que as ligações não parariam, que a política tentaria usar o caso.
Mas ela também sabia que tinha a verdade e a lei ao seu lado, armas que não enferrujam. O carro arrancou suavemente, integrando-se ao trânsito da cidade que não sabia que havia mudado naquele dia. Isabel fechou os olhos, permitindo-se sentir a dor nas wrists onde as algemas haviam apertado. Era uma dor física, mas a memória dela era emocional, e essa demoraria mais para cicatrizar. Marcos ligou o rádio da polícia para monitorar o movimento, garantindo que nenhum obstáculo aparecesse no caminho. Isabel pediu para ele desligar. Queria apenas silêncio para organizar os pensamentos antes da cerimônia. Ela tinha 46 horas para descansar e se preparar para ser a primeira mulher negra no Supremo. E nenhum policial arrogante tiraria dela esse momento histórico, que fora construído com sangue e estudo. O carro seguia firme, cortando a cidade como uma flecha em direção ao destino traçado. Isabel abriu os olhos e viu seu reflexo no vidro. Uma mulher forte, marcada, mas invicta. Ela tocou o próprio rosto, sentindo a textura da pele, a realidade de estar viva e livre. A justiça havia começado ali, naquele carro, naquela estrada, naquela decisão de não se calar. A notícia vazou para a imprensa antes mesmo de Isabel sair do aeroporto, transformando o incidente em um caso nacional em questão de minutos. Repórteres cercaram a saída do terminal, e as imagens de Carlos sendo escoltado para fora, algemado pelos próprios colegas, viralizaram nas redes sociais. O narrador descreve a reação da sociedade, com hashtags exigindo justiça e relatos de outras vítimas de preconceito racial começando a surgir em massa. Carlos é levado para uma delegacia comum, onde é tratado com o mesmo desprezo que ele mostrara a Isabel horas antes. A família dele tenta contato com advogados poderosos, mas todos se recusam a pegar o caso devido à magnitude do erro político e jurídico. O capítulo fecha com Isabel entrando no carro oficial, olhando pela janela enquanto a multidão aplaude sua resistência silenciosa. Os telefones dos jornais não paravam de tocar. As linhas travavam com o volume de chamadas de cidadãos indignados. A imagem do brasão da República no chão da sala foi ampliada e mostrada em todos os telejornais da noite. Especialistas em direito constitucional debatiam a gravidade da violação de protocolo em cadeias nacionais de televisão. Carlos, na cela provisória, ouvia os comentários dos outros presos sobre o caso dele com vergonha alheia. Nenhum deles sabia quem ele era, mas todos sabiam o que ele fizera, e o julgamento deles era sumário. Ele se sentava no banco de concreto, a cabeça entre as mãos, tentando entender como chegara àquele ponto. A esposa dele ligava para a delegacia, chorando, perguntando quando ele poderia voltar para casa. O carcereiro respondia com frieza que não havia previsão, que o caso estava sob sigilo investigativo. Ela desligava o telefone, olhava para as malas prontas para uma viagem que nunca aconteceria. Os filhos perguntavam onde o pai estava e ela não tinha respostas que não doessem. A casa deles, antes um símbolo de estabilidade, agora era cercada por câmeras de jornalistas curiosos. Vizinhos que antes cumprimentavam com respeito, agora fechavam as cortinas quando o carro dele passava. O estigma era rápido, implacável, uma sentença social que precedia a judicial. Isabel, no caminho para casa, recebia mensagens de apoio de líderes mundiais e de organizações de direitos humanos. Ela lia algumas, selecionava outras, guardando a energia para o que viria nos próximos dias. Marcos dizia que precisavam filtrar o acesso, que muita gente queria se aproveitar da comoção. Isabel concordava, mas pedia que não bloqueassem as mensagens de mulheres comuns que se viam nela. Ela sabia que aquilo não era sobre ela. Era sobre o precedente que estaria sendo criado. O carro passou por um semáforo fechado e ela viu um outdoor com sua foto e a palavra justiça. Ela não sorriu,
Apenas observou, sabendo que a justiça era um processo, não um slogan. Chegaram à residência oficial temporária, uma casa segura com guardas posicionados nos cantos. Isabel desceu do carro, o ar da noite fresco no rosto cansado. Ela caminhou até a porta, parando por um segundo para olhar o céu estrelado. Pensou na mãe, que assistiria à posse pela televisão, chorando de orgulho e de medo. Pensou nas ancestrais que não puderam estudar, que não puderam sonhar com togas. Ela entrou em casa, tirou os sapatos, sentindo o chão frio sob os pés descalços. Era um luxo simples, poder tirar os sapatos sem pedir permissão, sem ser revista. Ela foi para o quarto, sentou na beira da cama, o silêncio do quarto abraçando ela. Marcos deixou uma pasta sobre a mesa, dizendo que as atualizações estariam ali pela manhã. Isabel assentiu, agradecendo com um gesto suave da mão. Quando ele saiu, ela se deitou, fechando os olhos, tentando dormir antes da tempestade do dia seguinte. O sono demorou a vir, as imagens da sala de interrogatório voltando em flashes. Mas ela não era mais a mulher algemada. Era a mulher que escolhera lutar. E essa escolha a mantinha acordada, vigilante, pronta para o amanhecer. 2 dias depois, a cerimônia de posse ocorre no plenário do Supremo, com Isabel vestindo a toga com uma dignidade que cala qualquer crítica residual. Em seu discurso inaugural, ela menciona o incidente no aeroporto sem citar nomes, falando sobre a necessidade de cegueira verdadeira na justiça. Ela declara que a lei não pode ter cor, classe ou gênero, e que nenhum uniforme deve ser escudo para a arrogância. A plateia, composta pelas maiores autoridades do país, permanece em silêncio respeitoso, absorvendo o peso de suas palavras. Carlos assiste à transmissão de dentro de uma cela de segurança máxima, percebendo que sua carreira e reputação foram reduzidas a pó. O capítulo termina com Isabel colocando a mão sobre a Constituição, jurando defender a democracia contra todos, inclusive contra os que deveriam protegê-la. O salão estava cheio, o ar-condicionado mantendo a temperatura baixa, mas o calor humano da expectativa era palpável. As câmeras focavam no rosto de Isabel, iluminado pelos holofotes, sem maquiagem excessiva, apenas a verdade. Ela subiu ao púlpito, o madeira polida brilhando sob as luzes, o microfone ajustado na altura certa. Ela começou a falar, a voz firme, sem tremer, ecoando nas paredes históricas do tribunal. Ela disse que a justiça não pode ser seletiva, não pode escolher quem protege com base na aparência. A plateia ouvia, alguns baixando a cabeça, reconhecendo as falhas do sistema que representavam. Ela falou sobre o aeroporto, sobre a algema, sobre o medo que sentiu não por si, mas pelas outras. Não houve vaias, não houve interrupções, apenas o silêncio pesado de quem sabe que foi ouvido. Carlos, na cela, via a tela pequena da televisão pendurada no canto do corredor dos agentes. Ele via a toga que deveria ser um símbolo de autoridade, mas que para ele era um lembrete de falha. Ele via o brilho nos olhos dela, um brilho que ele tentara apagar com humilhação. Um agente passou pelo corredor, olhou para a tela, depois para Carlos e seguiu o caminho sem dizer nada. O desprezo silencioso doía mais do que qualquer insulto gritado. Isabel continuou o discurso, dizendo que o uniforme não dá poder, dá responsabilidade. Ela disse que quem veste a farda deve ser o primeiro a respeitar a lei que jurou defender. As palavras caíam como marteladas, cada frase construindo um novo paradigma para a segurança pública. Ela terminou, baixou o microfone e colocou a mão sobre o livro sagrado da Constituição. O presidente do tribunal pediu que ela repetisse o juramento, e ela o fez com voz clara. Ela jurou proteger a Constituição
e as leis do país com fidelidade e honra. O aplauso foi contido, respeitoso, mas intenso, uma onda de reconhecimento histórico. Ela se virou para a plateia, olhando para as galerias onde cidadãos comuns assistiam. Ela viu rostos negros, rostos de mulheres, rostos de jovens que acreditavam que o lugar delas era ali. Ela acenou levemente, um gesto simples que valia mais que 1000 discursos. Saiu do plenário, o peso da toga nos ombros, mas o passo leve. Sabia que o trabalho começava agora, que a posse era apenas a chave da porta. O corredor do Supremo era longo, mas ela não tinha medo do que havia no final. Ela tinha a lei, tinha a verdade e tinha o povo atrás de si. Carlos desligou a televisão. Não suportava mais ver a glória que poderia ter sido dele se não fosse o preconceito. Ele se deitou na cama dura, o cheiro de desinfetante enjoando seu estômago. Ele fechou os olhos, tentando dormir, mas a imagem dela o perseguia na escuridão. Ele sabia que aquele era o fim de uma vida e o começo de outra muito pior. Isabel, fora do tribunal, entrou no carro, olhando para o céu novamente. O sol estava se pondo, pintando o horizonte de laranja e roxo, cores de esperança. Ela sabia que a noite viria, mas também sabia que o sol nasceria de novo. E ela estaria lá, pronta para trabalhar, pronta para mudar o mundo tijolo por tijolo. A investigação da Corregedoria se expande, revelando que Carlos e sua equipe tinham um histórico de abordagens seletivas baseadas em perfil racial no aeroporto. Dezenas de vítimas anteriores vêm a público, e o caso deixa de ser um incidente isolado para se tornar um símbolo de reforma estrutural. Isabel usa sua nova posição para criar um comitê de ética e diversidade dentro dos órgãos de segurança pública, com poder de fiscalização real. Carlos é condenado, não apenas pelo abuso contra ela, mas por anos de irregularidades que foram descobertas durante a varredura em seus registros. A sociedade assiste a uma mudança lenta, mas perceptível, na forma como as abordagens policiais são conduzidas nos principais terminais do país. O capítulo fecha com Isabel recebendo relatórios mensais sobre o progresso das reformas, mantendo-se vigilante para que o erro não se repita. Os arquivos digitais foram abertos, as mensagens de texto recuperadas, os áudios de rádio analisados palavra por palavra. O padrão era claro, sistemático, uma caça que visava especificamente pessoas negras e pobres. Mulheres que haviam sido revistadas injustamente começaram a aparecer nos escritórios de advocacia parceiros do Supremo. Histórias de humilhação, de choro, de dinheiro perdido, de sonhos adiados por prisões injustas. Isabel lia cada depoimento, sentindo o peso de cada lágrima que não fora secada na época. Ela não usou os casos para vingança, usou para a construção de políticas públicas. O Comitê de Ética foi instalado com membros externos, sociedade civil, acadêmicos e vítimas representadas. Eles tinham poder de veto em promoções e poder de recomendação para demissões por justa causa. Carlos, no julgamento, viu as provas serem apresentadas, uma a uma, como tijolos de um muro que o encerrava. Seu advogado tentou argumentar sobre pressão de trabalho, sobre dificuldade da função. O juiz negou, dizendo que a dificuldade não justifica a violação de direitos humanos. A condenação foi nanê, anos de prisão, perda de todos os benefícios previdenciários. A família assistiu à leitura da sentença em silêncio, sem choro, apenas a aceitação do fim. Isabel recebeu o relatório final da Corregedoria em seu gabinete, um documento grosso e encadernado.
Ela leu a introdução, viu os gráficos de redução de ocorrências racistas nos aeroportos. Houve uma queda significativa, mas ela sabia que números não contam a história toda. Ela convocou uma reunião com os chefes de segurança dos principais aeroportos do país. Ela falou com eles por videoconferência, olhando nos olhos de cada um através da tela. Ela disse que a tolerância zero não era um slogan, era uma ordem direta do Supremo. Eles assentiram, anotando, sabendo que o olho dela estava sobre eles agora. Isabel desligou a chamada. Ficou olhando para a tela preta, refletindo sobre o poder da vigilância. Ela sabia que precisava estar atenta, que o sistema tenta voltar ao estado natural de corrupção. Ela colocou o relatório numa pasta vermelha, marcando para revisão em 30 dias. Levantou-se, caminhou até a janela do gabinete, olhando a Praça dos Três Poderes lá embaixo. Pessoas pequenas caminhando, carros indo e vindo, a vida pulsando sob a sombra do Estado. Ela pensou em Carlos. Onde estaria ele agora? Trabalhando na cozinha da prisão, talvez. Não sentia alegria com o sofrimento dele. Sentia alívio pelo perigo removido. A justiça não era sobre crueldade, era sobre proteção da sociedade contra predadores. Ela voltou para a mesa, pegou a caneta, assinou o próximo processo da pilha. O trabalho não parava, a luta não tinha fim de semana ou feriado. Ela era a ministra, mas também era a guardiã da porta que ela mesma atravessara. E nenhuma porta seria fechada injustamente enquanto ela tivesse voz para gritar. Meses depois, Isabel retorna ao aeroporto de Guarulhos, não como passageira comum, mas para inspecionar as novas instalações de segurança implementadas após o caso. Ela caminha pelo mesmo corredor onde foi parada, agora acompanhada por oficiais treinados em direitos humanos e diversidade, que a saudam com respeito genuíno. Ela para exatamente no local onde foi algemada e fecha os olhos, lembrando-se do medo que sentiu não por si, mas pelas que não teriam voz. O narrador encerra, refletindo que a verdadeira justiça não é apenas punir o culpado, mas garantir que o sistema não produza mais culpados inocentes. A história termina com Isabel seguindo para seu voo, deixando para trás um legado de coragem que inspirou uma nação a exigir mais de seus guardiões. A última imagem é a dela sorrindo para uma jovem negra que trabalha no check-in, transmitindo a mensagem de que o lugar delas é onde quiserem estar. O aeroporto estava diferente. As luzes mais claras, as câmeras visíveis e apontadas para as áreas de abordagem. Os agentes usavam crachás grandes com números de identificação legíveis, um pedido direto do Comitê de Ética. Isabel caminhava sem escolta armada, apenas com Marcos e 2 observadores do Ministério Público. As pessoas a reconheciam, alguns paravam para agradecer, outros apenas acenavam com respeito. Ela chegou ao ponto exato, o chão de mármore frio sob seus sapatos de couro macio. Ela parou, fechou os olhos e o som do aeroporto desapareceu por um instante. Ela lembrou do cheiro de mofo da sala, do metal das algemas, do olhar de Carlos. A memória doeu, mas não paralisou. Foi um lembrete de por que ela estava ali. Ela abriu os olhos e viu uma placa nova na parede, informando os direitos do passageiro durante abordagens. Era simples, mas era um começo, uma linha na areia que não poderia ser cruzada. Um oficial jovem se aproximou, pediu licença para falar e perguntou se estava tudo conforme o esperado. Isabel olhou para o distintivo dele, limpo, brilhante, e assentiu com um sorriso leve. Ela disse que estava melhor, mas que a vigilância deveria ser constante. O oficial prometeu que eles estavam treinando para servir, não para comandar com medo. Isabel acreditou nele. Viu nos olhos dele a vontade de fazer diferente do antecessor.
Ela continuou caminhando, chegando ao portão de embarque, onde seu